bem-vindo ao canal Mrs. Benedy, o canal oficial da Arc Academia. E hoje estou aqui para contar-te quais foram as melhores leituras de 2023, assim como algumas menções honrosas. Eu normalmente faço sempre o vídeo nesta altura e também gosto de ver os vídeos dos outros leitores e tirar as recomendações que mais me interessam. Portanto, fica a sugestão, anota os títulos que mais gostas, aqueles que queres ler já em 2024 e espero que gostes deste vídeo. E não te esqueças de subscrever este canal e deixar o teu like e o teu comentário. Deixa-me então a tua melhor leitura deste ano nos comentários para eu saber e também tirar mais recomendações. A nossa lista nunca acaba, não é verdade? E vamos então começar com as menções honrosas. Eu tenho 5 menções honrosas e o meu top são 10 livros para além destas menções honrosas. Eu vou começar então por falar de Os Inquietos. É um livro de não ficção, um livro de memórias por parte de uma filha de um realizador e encenador, o Bergman, e ele, para além de todo o lado profissional, tem este lado familiar que a filha conta neste livro e revela como é que foram os últimos anos de vida do seu pai, das memórias que guarda dele, e nós acabamos por também ir a encontrar as nossas memórias, a nossa infância, a nossa adolescência. Para além disso, eu acho que é uma excelente homenagem, é um livro muito bonito, apesar de melancólico, e dá que pensar em relação à forma como nós vivemos a nossa vida e fazemos as nossas escolhas. Eu acho que este livro acaba por ser quase que um filme daqueles muito belos, lindíssimos, e não deixa de ser uma obra de arte. Eu não vejo muita gente a falar neste livro. Este livro foi relançado pela Relógio d'Água com esta capa que eu acho simples mas bonita e revela um bocadinho daquilo que vamos encontrar, esta paz, esta agitação também e esta beleza. É um livro muito belo e diz mesmo, um livro belíssimo sobre a emoção e a arte da memória, e é mesmo isso. Outra menção honrosa, eu não podia deixar de falar do Coração das Trevas, que é o único título de literatura clássica que está neste vídeo. Infelizmente eu noto que não li livros clássicos que me tenham marcado por além, mas o Coração das Trevas foi um livro denso, difícil, pesado, apesar de muito curto, mas é um livro que pode ter várias leituras e acabou por abrir a porta para mim enquanto leitora para a literatura de Conrad, e também fez com que eu me sentisse que dei mais um passinho no meu caminho enquanto leitora, se é que me entendem. A outra menção rosa é A História Secreta, até porque quando eu o li pela primeira vez, ele esteve no meu top de leituras, portanto é um dos meus livros preferidos de sempre. A autora igualmente, eu já li os 3 livros da Dona Tarte e adoro. Portanto, eu fiz a releitura e este livro acabou por melhorar a minha experiência. Gostei muito mais, senti mais a história, envolvi-me, adorei os personagens, recordo bons momentos nesta história. É um livro que me encheu as medidas e, como é uma releitura, eu achei que devia estar nas menções honrosas. Não deixem de conhecer o trabalho desta autora, que é incrível. Os livros têm o seu ritmo próprio, mas as personagens são inesquecíveis. É Lucy à Beira-Mar, que é o fim de uma série dos livros de Elizabeth Strout, livros que eu adoro. Começa então com O Meu Nome é Lucy e termina agora com Lucy à Beira-Mar, um livro que vai passar naquela fase da pandemia, fala de assuntos como casamento, solidão, perda, e mais uma vez esta autora não desilude. São sempre livros que mexem muito com as emoções do ser humano, falam muito da nossa dualidade de emoções, e mete muitas emoções e coisas que nós vamos identificar a dada altura na leitura. Tem bons diálogos, tem bons personagens e é muito realismo. Nós sentimos que estamos quase como que um espelho na alma, muitas vezes. E por fim, vou falar-vos de uma menção honrosa chamada A Mal-Nascida. É um livro de uma autora italiana, é o seu romance de estreia e acho que esteve muito bem. Fez-me lembrar um bocadinho os livros de Helena Ferrante. Eu já tinha lido algo semelhante, mas nós aqui temos um livro um bocadinho mais leve, não tão explorado em determinadas coisas, até porque a Helena Ferrante tem 4 livros pela frente, este é um único volume. Na altura do fascismo, nós temos então a Francesca, que ela quer ser amiga
da mal-nascida. A miúda chama-se a mal-nascida, é conhecida por isso. Talvez porque vive na rua, passa a vida com os rapazes, não quer saber da escola, e começa a levantar várias questões, a outra começa a ser amiga, elas começam a desenvolver ali uma amizade, e existe ali um episódio que as une muito e acaba por também estar muito focado nesta relação das duas, e não só, das questões que levanta, da parte política e social. E acho que a autora soube explorar um bocadinho de tudo e o livro acaba por ser muito completo, portanto não podia deixar de vos mencionar, até porque é literatura italiana e eu gosto muito. E agora, vamos começar um top 10. O meu top 10 começa por um livro chamado Pança de Burro, que se passa assim numa aldeia rural, longe das tecnologias, longe do desenvolvimento pelo qual o mundo está a passar. Nós temos então a história de duas meninas, mais uma amizade, desta vez centrada muito na forma como elas vão crescer, nas questões sexuais, na relação das duas, nas dificuldades no aparecimento da primeira internet. E o livro é curto, lê-se muito bem e tem um final tão marcante. Eu chorei com este final, gostei muito, mas eu acho que é um livro que vai agradar a maioria porque tem um vocabulário um bocadinho vulgar, muitas vezes, mas eu entendo a utilização deste vocabulário, até porque é uma história passada num sítio onde as pessoas não têm esse tipo de... não ligam, ok? Não ligam. Então acaba até por fazer jus às personagens, ao sítio onde estão e tudo mais. Cada vez mais caracterizando as personagens e o lugar onde estão. Babel, em nono lugar. Babel traz esta obra que eu nunca pensei gostar tanto. Eu gostei muito, mas com o tempo cada vez eu sinto que gostei mais. Há uma obra que se desenvolve de forma lenta. Nós temos então um rapaz que é adotado e é levado para Babel. No sítio onde está, acaba por ter que estudar, conhecer outras amizades e tem ali umas tarefas que o vai meter ali num lugar com várias questões. Ele não sabe bem o que é que está a fazer, se está a fazer bem, o que é que está a fazer mal, se está a ser ingrato, e nós somos conduzidos através destas suas dúvidas constantes. E depois temos a relação de amizade que eles têm com o grupo, e depois também tem a relação de afeto com o seu pai adotivo, e acaba por estar nesta indecisão. A autora não só foca nesta amizade, na questão do nosso protagonista, ela traz outras personagens também, elas muito sólidas, muito bem desenvolvidas, e depois levanta questões como o papel da tradução. Eu achei muito interessante a crítica que ela faz e levanta neste livro, e não só a parte histórica, a parte de utilizarem a prata, neste caso a prata, neste mundo é isso, a importância, não é, do capitalismo, tem a parte da política, tem muita magia, tem lugares que estão muito no nosso imaginário, que estão muito bem explorados. A autora surpreendeu-me muito. Eu estou a ler outro livro da autora. O que eu acho é que ela é muito madura para a idade, escreve maravilhosamente bem e tem uma imaginação espetacular, e todos os seus livros não são livros assim tão leves quanto isso, não são fúteizinhos, são livros com alguma profundidade. E eu começo a achar que é uma das minhas escritoras preferidas dentro deste género de literatura. Sério, gostei muito, 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 muito. Então, depois temos Olá Linda. É um drama familiar que eu li recentemente, portanto ainda está muito fresco na minha memória. Um drama familiar constituído por uma mãe, um pai e várias irmãs. E depois, nesta história, entra um rapaz porque se irá casar com uma das irmãs. Todos têm os seus dramas, as suas questões. Nós temos a menina mais sonhadora, temos a menina mais objetiva, com os seus objetivos muito concretos. Só que a vida acontece, não é? E nós vamos conhecendo esta história através do crescimento das personagens, porque são ainda mocinhas, são a sair da universidade e vão se tornar adultas, vão querer casar, ter filhos. Depois as apaixonadas querem encontrar o homem ideal, e nós também
vamos vendo a história a partir do ponto de vista masculino. Nosso William, que é um deles, um dos personagens principais desta história, que terá também um desenvolvimento mesmo trágico. Ao longo da leitura nós vamos vendo que começa tudo muito apaixonado, tudo muito levezinho, mas a vida não é assim tão fácil, não é verdade? Então este drama traz coisas mesmo pesadas e tristes e é um livro que ao mesmo tempo nos dá vontade de rir, sonhar, chorar, e é um drama com tudo o que estamos num drama familiar. A questão do romance é muito bem explorada, muito realista, muito crua, é a vida a acontecer, não é um enredo por aí além, é uma história bastante simples, mas que é contada de uma forma muito envolvente. Eu gostei muito e fiquei mesmo feliz por ter lido este livro e chorei. Eu também sou muito chorona. Em sétimo lugar, outro drama familiar, desta vez A Casa Holandesa, que eu li já no início do ano, mas que me marcou muito. Acho que a casa também é parte desta história, acaba por ser uma personagem também. Fez-me pensar muito nos lugares pelo qual passei, onde nós crescemos, vivemos, a questão da memória que nos liga a determinados lugares, e depois como as personagens são muito criancinhas e passam por perdas muito importantes, acabou por me marcar muito, emocionar também, e adorei ler este livro, nunca mais me esqueci, e é uma história mesmo tocante, que tenho certeza que muita gente já passou pelo mesmo ou passa de outras formas, e a história é escrita de forma forte e emotiva, mas cheia de detalhes, é muito rico e eu gostei muito da escrita dela. Em sexto lugar, é um livro que a maior parte gosta, mas não recomenda. É Uma Pequena Vida e eu consigo entender porquê. Primeiro, é um livro muito grande, depois cheio de gatilhos, é uma trama muito pesada e que traz momentos muito visuais que são agonizantes, nos deixam mal dispostos, às vezes sem alguma reação. Estamos a ler, mas não queremos ler, sabemos que muitas coisas vão acontecer nas próximas páginas, mas que temos sempre aquela réstia de esperança, mas acabamos depois por ok, daqui já não vale a pena tirar nada de bom. O que é que eu gostei no livro? A ligação das personagens, uma história forte de amizade, por mais que aqueles amigos tentem salvar o Jun, é muito difícil, são amigos que não se afastam, tentam entendê-lo, tentam ajudá-lo, mas ele também não quer ajuda, e que dá a pensar em relação à vida e às pessoas que estão à nossa volta. Quantas delas precisam de ajuda, mas não aceitam essa ajuda? E a história também nos apresenta, para além de Jun, os dramas dos outros personagens, e eu gostei também. Acho que é uma história muito, muito bem escrita. Acho que a autora tem uma maturidade imensa, a escrita dela é rica em termos psicológicos e bem emotiva, muito pesada, e tentei tirar um bocadinho do bom deste livro, mas é muito difícil, é muito difícil, mas eu gostei e marcou-me. Em quinto lugar, um livro chamado Heartland, um livro que eu gostei tanto de ler que fui à Feira do Livro e comprei o outro livro do autor, um livro que vai contar a história de um rapaz numa fase da adolescência, está quase a virar adulto. Ele perde um elemento muito importante da sua família, ele tem que viver com o luto, tem que aprender a sobreviver no meio desta fase tão difícil que é a adolescência, emoções, não é? Turbilhões de emoções, primeira paixão, a descoberta pelos seus talentos, o que é que quer fazer na vida, o que é que significa isto de vivermos. É um livro que tem ali uma melancolia, tem ali um toque de música, tem um protagonista que eu gostei, mas eu adorei a personagem secundária feminina, que é espetacular. Também tem ali uma parte de literatura, poesia, e faz pensar um bocadinho sobre como a vida é tão poética, mas nós temos que passar por coisas tão difíceis muitas vezes. Em quarto lugar, minha querida favorita, de uma autora que eu gosto muito. Eu já tinha lido O Desassossego da Noite, agora li a minha querida favorita, e a minha querida favorita ainda acaba por ser mais desconfortável do que O Desassossego da Noite. Não sei, eu não sei, nem consigo sequer
mas a autora para escrever histórias pesadas é a melhor. Ela escreve então Minha Querida Favorita, que é quase como que uma história contemporânea de Lolita. Pronto, para quem já leu Lolita sabe, nós temos uma relação de pedofilia. Aqui as cenas ainda são muito detalhadas e conforme vamos avançando na história, a história fica cada vez mais. Uma miúda que é manipulada por um homem mais velho e tem esta questão da pedofilia, uma criança que tem que guardar segredo, um homem que pensa que está apaixonado por uma criança, bem, problemas mentais, que história difícil, sério, desconfortável a todos os níveis, do início ao fim, mas como avançar ainda é pior, mas eu não posso dizer, é difícil dizer, olha, eu gosto do livro quando se trata de um tema como este, é difícil, é verdade, muito desconfortável, mas a autora, não é, tem o seu mérito em escrever uma história assim. Lendo o Desassossego da Noite, parece-me que há aqui muita questão que ou ela viveu de perto ou alguém muito próxima dela viveu. No Desassossego da Noite já se viu um bocadinho disso. E em terceiro lugar, o meu ano de repouso e relaxamento. Nós aqui vamos conhecer uma protagonista muito fora da caixa. Ela tem problemas. Ela perde a família, ela também a nível profissional não está nos melhores dias e decide passar, como ela tem dinheiro, ela decide passar um ano sem fazer nada, dormir e comer. E depois a ser consultada pela pior psicóloga de sempre. É um livro que me envolveu muito. Eu gosto de personagens diferentes e quem for ver os meus livros favoritos ao longo do tempo vai perceber isso. Eu gosto de personagens completamente diferentes da minha própria realidade, e a autora também parece que gosta de escrever assim, histórias fora da caixa. O meu ano de repouso e relaxamento tem aquele humor negro, aquela linguagem ácida e pensamentos que protagonistas completamente loucos que trazem para este género de literatura contemporânea. Eu adoro, acho que é assim um livro cheio de características que me agradam muito. Bons personagens, boa escrita e uma realidade diferente, apesar de não ser assim tão distante do nosso dia-a-dia, na nossa atualidade, e traz também reflexões interessantes sobre o mau profissionalismo nas doenças mentais. Em segundo lugar, Drácula, um livro que eu adorei, apaixonei-me muito, vai contar a história antes do início do monstro, que é o nosso Drácula, e temos então o nosso protagonista, que é o Bram. Ele é uma criança doente no meio de uma família com outros irmãos e acabam por contratar uma mulher bem misteriosa lá para casa, a nossa Ellen, e a Ellen realmente estranha, ajuda a família, mas de vez em quando desaparece, depois aparece, não dorme na cama, dorme na rua, junto de cemitérios, e depois nós temos a Matilda, que é a irmã do Bram, e ela vai ser uma das personagens mais importantes neste livro, que vai resolver alguns dos mistérios. Este livro é contado através de cartas, diários, notícias, até porque vão acontecer várias mortes ao redor daquele lugar onde esta família vive e já se começa a perceber mais ou menos o que é que se está a passar, não é? O livro está cheio de cenas pesadas, uma carga intensa, mas é muito envolvente e nós queremos saber o que é que vai acontecer até ao fim, é muito bom e as personagens são tão envolventes, nós queremos ser amigas. Olha, eu queria ser amiga da Matilda e apesar da Ellen ser quem é, eu gostei muito dela, está muito bem desenvolvida, portanto é um livro cheio, pesadão, mas maravilhoso. E por fim, em primeiro lugar, uma autora portuguesa. É difícil encontrar literatura portuguesa de que goste hoje em dia, sobretudo literatura contemporânea, mas aqui está, no primeiro lugar, Leme. Foi um livro que eu devorei e depois fiz uma segunda leitura com mais calma. É a história de uma rapariga, da sua mãe e do padrasto. Portanto, nós temos uma mulher, já uma visão madura, a contar-nos pequenos episódios da sua infância, quando viveu com este padrasto, um homem violento, machista, e com quem ninguém irá querer lidar, mas no fundo aparentemente parece uma boa pessoa. E ela foi marcada por este homem,
e ela então está a contar pequenos episódios. Os capítulos são sempre muito curtos, vamos lembrar que são lances de memória de alguém já mais velho que está a tentar acabar e a pôr um ponto final num episódio da sua vida. Lema é uma história forte, dura, difícil e muitas vezes desconfortável. Não é desenvolvida ao pormenor porque são lances de memórias. E depois é uma história que vai retratar a realidade de muitas crianças, muitas mulheres. Nós temos aqui uma mulher que basicamente é submissa a este homem e muitas vezes nem percebe bem o que está a acontecer, até porque ele consegue, não é, disfarçar muito bem. A escrita da autora é maravilhosa, é crua e ao mesmo tempo é dócil. Este livro, para além de eu ter adorado ter feito esta leitura 2 vezes, deu-me vontade de escrever e